sair para tomar no banheiro? Hã? Vamos no banheiro só. Vamos lá? O senhor é motorista exclusivo do presidente e faz viagem com demais vereadores ou não? Olha, no passado isso acontecia. Tá? Hoje não. Hoje é exclusivo, eu sou assessor da presidência, como eu te falei. E, em casos de necessidade, o presidente viaja e, como houve essa mudança, né, referente ao Tribunal de Contas e tudo mais, foi mudado essa função, que anteriormente eu era motorista exclusivo da presidência. Hoje eu sou um assessor do presidente e nas horas que o presidente precisa, eu viajo. Devido todo esse ocorrido, né, com essas imagens do programa Fantástico, da TV Vanguarda, você já fez alguma viagem com o vereador Martin César? Esse ano eu fiz uma viagem só, que foi quando o carro estava do vereador, né, porque é o seguinte, eu acho que o Fantástico fez essa reportagem e eles equivocaram na matéria, porque colocaram lá o carro 02 como uso exclusivo da presidência. Sim. Que não é verdade. O vereador Roderley Mioto relatou que realmente houve... Então, botaram... Então, eu acho que tem alguma coisa errada por aí. Então, como esse carro, o carro 0302, ele tem uma escala, que é com ordem de serviço e tudo mais, os vereadores fazem essa escala e utilizam. E o carro 01, que é o uso exclusivo da presidência, quando ele necessita para viajar, ele viaja. Como nesse dia houve uma necessidade de viajar, o vereador e mais os integrantes precisavam ir na Assembleia, e eu fui viajar, inclusive o vereador Martin César estava presente, mas nós fomos na Assembleia Legislativa. Então vocês foram à Assembleia Legislativa, né? Uma vez esse ano? Esse ano, uma vez. Você disse que foi para a Assembleia, né? E quando você fez essa viagem com ele, ele foi sozinho com você ou ele foi acompanhado? Ele foi acompanhado do outro vereador, o José Carlos Gomes, o Cal. Então, Martin César e o Cal. O senhor relata que o Martin César foi juntamente com o vereador isso. José Carlos Gomes, o Cal. Eu gostaria de passar as palavras aos vereadores que fazem parte dessa comissão,
Por favor, professor Oswaldo. Boa tarde, Eliseu. Boa tarde, professor. Eliseu, você ficou bem claro para a gente que você não faz mais as viagens. Eu acho que eu compreendi. Mas anteriormente você fazia, correto? Sim, no passado, a gestão passada, a gente fazia. Isso. Entendeu? Você viajou algumas vezes com o vereador Martins César? Sim, inclusive ele foi presidente da casa, né, por 2 mandatos. Viajei bastante com ele. E às vezes que você viajou, ele ia sozinho ou acompanhado? Você lembra disso? Você recorda? Provavelmente, quer dizer, todas as vezes que ele ia, geralmente ele ia só. Entendeu? Geralmente ia só. Mas algumas vezes acompanhado. Você pode falar para mim quem era ou quais eram esses acompanhantes, se você lembrar, por favor? Não me recordo aqui muito bem. Sei que várias pessoas. Várias pessoas. Essas pessoas faziam parte do corpo legislativo dessa casa? Alguns sim. Alguns sim. Isso. Alguns não. Alguns não. Correto. O senhor poderia me dizer os locais para onde iam, para onde ia o vereador e os seus O acompanhantes? vereador, eu pegava, o vereador tinha o destino dele, né? Ele, como presidente, ele tinha o compromisso dele, né? E ele ia para um determinado local, que é a viagem para São Paulo, a gente decidia no caminho, né? Ele falava, me leva em tal lugar, ou assembleia, ou secretarias e tudo mais. Aí depois eu deixava a pessoa, muitas vezes, de carona, que a pessoa ia porque ele tinha esse compromisso para ir para determinado local, né? Que ele tinha um compromisso, como presidente. Alguma vez o senhor deixou o vereador Martins César no CREA? No CREA, se eu te falar que não, eu estaria mentindo. Sim. Só isso. Por favor, Eliseu, Vanderlei. boa tarde, obrigado aqui Boa da tarde. presença. As solicitações, você viajou com o Martim como presidente e também quando não era presidente. Correto. Quais os locais de destino você é capaz de relatar que você foi com o vereador Martins César? Em que sentido? Você fez uma viagem com ele esse ano e nas outras legislaturas você também fez viagem com o vereador. Uhum. A pergunta é, qual o destino que você fez com ele esse ano e se você é capaz de falar nas legislaturas anteriores, que também você serviu o vereador Martins César. A desse ano que eu me lembro foi a Campinas. Você foi a Campinas. Se eu não me engano, tem uma só. Uma só Campinas. É. Motorista Alexandre, você pode relatar para a gente o que você foi fazer a Campinas? Então, essa viagem foi no dia que a mãe dele chegou a falecer. Aí eu fui para buscar a filha dele lá em Campinas. Então, o depoente declara que a mãe do vereador Martins César veio a falecer e você foi buscar a filha dele, né? Em Campinas. Quando você foi fazer essa viagem, o vereador, ele foi sozinho ou foi acompanhado? Ou você foi sozinho buscar a filha do vereador? Fui com a esposa dele. Saiu daqui você, a filha... Não. Desculpa. Você, a esposa, buscar a filha do vereador. Correto? Positivo. Sim. Isso feito com o uso do carro oficial. Carro oficial. Carro oficial. Alexandre, eu gostaria desse momento passar as palavras ao professor Oswaldo, que faz parte dessa comissão.
Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Alexandre, o Magrão, ele indagou uma coisa a você que acabou não me ficando claro, porque ele também emendou uma questão com a outra, e eu acho que você se confundiu. Você já fez outras viagens para o vereador Martim César, que não seja essa que você está relatando? Nessa legislatura, não. Nessa não, na anterior. Anterior fez. Você recorda para onde? Não, o local específico eu lembro de que a gente ia na Avenida Angélica. Na Avenida Angélica? Uhum. Você poderia falar para mim o que tem na Avenida Angélica que você ia até lá com ele? Então, eu não sei A localização? A localização era próxima à Rua Novo Horizonte. É na Avenida Angélica que se localiza o CREA? Então, eu deixava ele no prédio. No prédio do CREA? Aí, se era do CREA, eu não... Correto. Eu posso relatar, né? Eu não entrava no prédio. Ele ia sozinho ou ia acompanhado, Alexandre? Às vezes acompanhado. Às vezes acompanhado. Você lembra a pessoa que o acompanhava? Era o senhor Cleiton Manfredini. Sr. Cleiton Manfredini. Em particular, era só lá que vocês iam? Só. Só no CREA? Não tinha um outro destino a não ser o CREA? É sempre lá. O CREA. Recordando, tudo com utilização também do carro oficial, né? Positivo. Correto? Eu vou passar as perguntas para o vereador Roderley Mioto, porque eu teria mais questões, mas no final eu volto, porque a gente vai respeitar o prazo de cada um, e depois no final eu volto com alguns outros questionamentos. Obrigado, Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Boa Tudo tarde, bom. querido. Alexandre, nessa ida a Campinas, no dia do falecimento da mãe do Martim, claro que é um momento difícil, mas você foi com a esposa buscar a filha. Nesse dia, as despesas assim normal de pedágio, tudo foram todas elas feitas normalmente pela Câmara, com o sem parar, você usou... Eu usei sem parar. Você usou sem parar normalmente. Uhum. Tá. O Alexandre, fique à vontade para responder, claro, né? Eu só estou perguntei, aliás, para os dois, vou perguntar para você. É que está correndo, né? Nós pegamos uma carta aí ontem, acho que correu aqui na Câmara, e também já está no blog, na internet, de que o vereador teria usado o carro, inclusive, para fazer quase que uma pequena mudança, né? Para levar os utensílios à cidade de Campinas. Isso tudo está relatando nessa carta. Não cita quem que fez, se algum motorista fez, mas enfim. Então, sou obrigado a perguntar, você tem conhecimento, chegou a fazer alguma viagem desse tipo direto para Campinas, Não. carregando alguma coisa, levando alguma coisa? Não, para Campinas não. Para Campinas não lembro. A única que você lembra é essa que você relatou. É a única foi que nessa teve, data, foi. é a única que teve. Tá ótimo, então. Até, inclusive, no dia foi que o carro da filha dele tinha batido, né? Ah, então, importante. Tá, o Alexandre, geralmente, você fez a colocação lá da Avenida Angélica, que você foi lá algumas vezes. Você costumava ficar lá o dia todo? Geralmente você saía de manhã e aguardava lá no local, ficava o dia todo esperando lá? no local. Não passava mais local nenhum, você Não. praticamente ficava ali o dia todo, aguardava ali. Eu aguardava, estacionava o carro na rua e ficava parado ali. Tá ótimo. Eu vou abrir para voltar, então, que a gente tem direito a 3 perguntas cada uma, e depois eu retorno. Obrigado, Alexandre, por enquanto. Senhor Alexandre, as solicitações, né? Ou melhor, a solicitação de viagens apresentada pelo vereador para você ir a Campinas, o que constava? Ir a Campinas, por exemplo, constava que você tinha que ir na casa da filha dele em Campinas, ou estava somente em Campinas? Gostaria que você relatasse, no primeiro momento, o que você foi apresentado para você como solicitação de viagem para você partir aqui da Câmara de Vereadores. Não, nessa viagem eu não recebi solicitação. Não, você... Foi só verbal. Só foi verbal. Então não teve nenhuma solicitação para fazer essa viagem. Não. Então, só voltando atrás um pouquinho. Você saiu daqui, foi a Campinas buscar a filha dele sem solicitação de viagem. Positivo. Sem solicitação de viagem. Na volta, né, você buscou a filha. Na volta, vocês passaram em outro local? Não. Pegou mais alguém da família?
somente a filha e retornou Até Pinda. até Pinda. Que vocês foram fazer... Só para recordar, vocês foram... foi para que motivo mesmo? É porque ela tinha batido o carro, daí foi buscar ela para vir pro velório da avó, né? Ah, velório da avó. Tá certo. Por exemplo, você disse que só fez uma viagem, né? Quando você fez outras viagens, nesse ano você fez uma viagem, mas nos anos antecedentes que você fez viagem com o vereador Martim César, você poderia ou é capaz de justificar se você saía solicitações para você ir ao CREA com o vereador? Não, a solicitação só vinha São Paulo. Só São Paulo. As outras que você fez, somente São Paulo que via. Tá. Nenhuma Assembleia Legislativa, somente São Paulo. É que eu me lembre-se. Nessas viagens que você fez, a família também ia junto ou não? Não chegou aí, não. Não. Você chegou a fazer algum transporte para o vereador que saía da alçada da competência do motorista? Você gostaria de relatar aqui? Não. Chegou aí algumas vezes aos hospitais com o vereador? Não, também. Eu passo a palavra ao vereador Oswaldo. Alexandre, uma das coisas que eu acho que a gente tem que prezar é bastante essa questão, ainda mais aqui que é uma comissão especial de inquérito, é a questão do que é verdade. A verdade, ela é uma das coisas que na vida ela tem que acabar prevalecendo e ela acaba, em algum momento, se sobressaindo. Eu acredito muito nisso. E nós temos relatos, denúncias verbais, várias delas, sobre a questão